Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar este maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Jó capítulo 19. Aqui diz que Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Olha que coisa linda. Em meio a todo o sofrimento que Jó estava vivendo, que Jó estava passando, ele não se irava contra Deus. E o grande enfoque desse livro, desses muitos capítulos do livro de Jó, é que ao longo dos acontecimentos, Jó, ele não se revoltou contra Deus. Por mais que houve alguns diálogos, algumas falas de Jó, que parecem ali uma blasfêmia, mas no final a gente analisa e a gente vê que não. Ele estava tendo um diálogo, ele estava se abrindo, apenas se expressando. E vamos combinar, diante de tantas colocações abusivas, ofensivas dos seus amigos, Jó ele estava sendo até que muito tolerante, muito coerente diante de de tanto sofrimento. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, irmã: possa acontecer o que for na sua vida, aconteça o que acontecer, esse é o termo, aconteça o que acontecer, não desanima. Creia que o seu Redentor, ele vive, ele reina para todo sempre. Que no final do dia, ali, a sua conclusão, o seu desfecho da história seja glorificando a Deus. Porque a gente pode se irar, não é verdade? A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. A gente pode até em algum momento se irar, Até se a gente conferir ali, se eu não me engano, é Efésios. Vamos ver se eu estou com uma boa memória, só para a gente poder complementar o nosso devocional de hoje. Efésios 4, vamos ver aqui. Vamos ver, 4:26, ó. Efésios 4:26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Aqui no caso de Jó, foi permissão, não foi o Jó, o próprio Jó, quem abriu uma brecha na vida dele, mas foi permissão de Deus. Só que, por mais que Deus tenha permitido, Deus não é mau. Havia um intuito, algo muito particular. Tudo que eu passo em particular, Deus tem algo para ministrar a minha vida, para me consertar, para me moldar, para me fazer uma pessoa melhor. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, todas as suas experiências são para te levar ali, sim, a ser uma pessoa melhor. Se você e eu, hoje, nós estivéssemos prontos, nós estivéssemos blindados, nós fôssemos ali a pessoa excelente, Deus nos tiraria da terra para que nós não nos contaminássemos, Se nós estivéssemos nesse nível de excelência. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você temos muito a melhorar, temos muita coisa a ser moldado, a ser aperfeiçoado, e eu não sei quais os caminhos, que Deus vai usar para me moldar, para me ensinar, para me fazer uma pessoa melhor. Eu não sei quais os caminhos que Deus está usando na sua vida. Talvez tenham sido os caminhos dolorosos, talvez em alguns momentos tenha doído, talvez em alguns momentos você tenha se sentido abatido, abatida, mas descansa o teu coração. Deus permanece no controle. Que a sua fé esteja alicerçada em Cristo.
Jesus. Vamos ver esse contexto do capítulo 19, vamos entender um pouquinho dessa essência maravilhosa de Jó. Então respondeu Jó. Jó, ele está respondendo aqui a Bildade, né? Que no capítulo anterior foi ele que tomou a frente para, né, rasgadamente dizer ali que Jó era um perverso. E ali Jó, ele vem e ele fala, né? Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Como que quem diz, né? Oh, tem piedade de mim. Poxa, vocês são meus amigos. Tem dó, né? Olha o jeito que vocês estão me tratando. E ali ele continua. Já 10 vezes me vituperastes. E não vos envergonhais de injuriar-me? Ei, vocês não se envergonham de me ver nessa situação e de agir desta maneira? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Então Jó está querendo dizer assim, tá bom, se eu errei, ok. Tá. Mas esse erro diz respeito, ele vem falando aqui, né? Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Então quer dizer, o problema aqui agora é eu e Deus. Se realmente há um pecado em mim, o próprio Deus vai tratar comigo. Fiquem em paz, amigos. Que se realmente vocês estão certos, se eu estou, né, com um grande erro, com um grande pecado, fiquem em paz, o próprio Deus vai tratar comigo. Sabe, irmã, o próprio Deus vai tratar com você. O próprio Deus vai tratar com seu marido. O próprio Deus vai tratar com seus filhos. O próprio Deus vai tratar com seus familiares que te oprimem, que te afligem. O próprio Deus trata com cada um. Isso você pode ficar em paz. E tenha plena certeza que Deus trata com cada um em particular. E ali ele diz, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Ele está dizendo aqui, vocês pensam que eu não estou colocando diante de Deus qual é o meu pecado, qual é o meu erro? Eu estou me quebrantando diante de Deus e eu quero saber qual é o meu erro, qual é o meu pecado. Me mostra, ele está falando, se eu fosse realmente perverso, falaria eu com o meu Criador? Teria eu esse diálogo com Deus? Né? E aí ele continua, o meu caminho ele fechou e não posso passar. Quem fechou, gente? Olha a dependência de Deus. Ele fechou o meu caminho, né? E ele diz aqui mais, né? E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Então quer dizer, Jó sabia tudo que ele tinha, o lugar de honra que Deus havia colocado ele na terra. Ali, ele era um homem rico, poderoso no seu tempo. Ao que tudo indica, não havia um homem tão poderoso quanto Jó. Ele era o homem ali do poder na sua época. E ele diz aqui, arruinou-me de todos os lados. Eu me vou. E arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus parentes, aí ele diz, né, se esqueceram de mim, versículo 15. Os que se abrigam na minha casa, as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde, tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos, inclusive vocês, né, Bildade aqui, vocês que estão aqui comigo, né? E até os que eu amava, quem Jó amava, né? Esses 3 amigos, ao que tudo indica, eram amigos íntimos, né? Queridos, amados de Jó, se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele
e a minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Tem misericórdia, tem dó de mim. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me persegues, como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, por quê? Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha que coisa linda. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes como perseguiremos, e a causa deste mal se ache nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há juízo, que há um juízo. É muito bonito, né? Jó declarando aqui diante desses amigos que, né, estão ali oprimindo Jó, e Jó mesmo assim declara, né, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Então Jó, ele tinha plena convicção, né, de quem era Deus para ele, na vida dele. E para a gente poder, né, enriquecer o nosso devocional, diz aqui no rodapé da minha Bíblia, que de acordo com a quinta réplica de Jó, as tragédias que lhe sobrevieram são provenientes de Deus. E todos o abandonaram. Suplicando por piedade, ele anseia que suas palavras sejam registradas, afirmando novamente sua integridade e crendo que o julgamento pertence a Deus. Jó almeja ser justificado por seu Redentor. Adverte os amigos sobre a vulnerabilidade deles ao julgamento de Deus. Aqui em relação ao versículo 17, ele fala do mau hálito, né? A perda dos entes mais queridos, tendo em vista que todos os filhos de Jó haviam morrido, pode se tratar de uma referência a seus irmãos, ou ser parte de uma linhagem estereotípica geral. A natureza repulsiva de suas enfermidades havia afastado Jó dos indivíduos mais próximos, e os quais mais amava. A ênfase é sobre seu isolamento. A rejeição da esposa era a maior de todas as tragédias. Então ele tinha uma grande rejeição, né? Imagine ele naquela situação, como que a esposa ficava, né? Meu Deus. Versículos 23 e 24, né? Fala que quem me dera fossem agora escritas, né? Jó desejava que suas palavras fossem registradas para sempre. Como se faz com as provas concretas apresentadas num tribunal. O testemunho pessoal de Jó se encontra registrado aqui de modo mais indelével do que com pena de ferro e com chumbo. Suas palavras foram esculpidas na rocha. O que ele disse vive e permanente, pois ficou registrado nas escrituras sagradas, né? Que coisa linda. Em relação ao versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que declaração, né? Maravilhosa que Jó faz. O resgatador ou redentor, né, era o parente mais próximo. De acordo com a lei levítica, uma pessoa endividada ou que havia sido escravizada precisava da ajuda de um resgatador para pagar seu resgate ou seguir sua libertação. No Antigo Testamento, essa relação é retratada de maneira comovente por Boaz. Lembram-se de Boaz? Que agiu no lugar do marido falecido de Ruth.
No Novo Testamento, Jesus Cristo é o maior de todos os resgatadores. Esse termo também é um dos títulos de Deus, né, no Antigo Testamento, pois ele redimiu seu povo do cativeiro no Egito. Esse Redentor se levantaria como única testemunha fiel de Jó, para argumentar em favor de sua justificação. Os filhos de Jó estavam mortos e ele havia sido abandonado pelo resto da família e amigos, de modo que não possuía um resgatador na terra para defendê-lo. O testemunho de Jó é inequívoco. Ele veria Deus, pois este não se esconderia mais dele. Jó estava certo de que veria Deus com seus próprios olhos, ou seja, quando estivesse no seu corpo físico, e não apenas quando se encontrasse no estado espiritual. Então Jó, ele já estava aqui começando a viver algo sobrenatural, né? Até o entendimento diferenciado. Então, assim, de tudo que você está passando, irmão, creia que o seu Redentor vive e que tudo isso, toda essa experiência que você tem vivido, te leve a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque, irmãos, o que mais vale, né, no meio de toda a trajetória para você, a caminhada para você conquistar algo, é o que acontece no meio do caminho. A gente quer tanto chegar num lugar que às vezes a gente passa tão correndo, né? Passa tão ali assim atropelando tudo ao longo da vida que a gente perde a beleza no meio da caminhada. E cada detalhe desses capítulos do livro de Jó, Jó vai se moldando, vai aprendendo, vai ouvindo, vai se defendendo. Então é um longo processo que ele passa e ele respeita cada processo. Respeite os processos que você tem passado na sua vida. Não perca os detalhes no meio da caminhada. Há muito aprendizado aí nessa sua jornada. Fique atento, fique atenta. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Senhor, eu te rendo graças pelo dom da vida, por este dia que se inicia, por esta pessoa ter conseguido separar um tempo para fazer esse devocional. Senhor, acampa os teus anjos ao redor desta casa, desta vida. Guarda os caminhos aonde esta pessoa estiver, que a tua presença, a tua luz se sobressaia, que esta pessoa diminua e que o Senhor cresça. Pai, em tudo nós te louvamos e te glorificamos e te rendemos graças. Sê conosco, ó Pai, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.